Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez no templo da nossa igreja e nós vamos começar a escola dominical de hoje. Eu quero iniciar fazendo uma oração, pedindo a bênção de Deus, a sua graça, a iluminação do Espírito Santo para a aula que nós teremos essa manhã. Vamos orar, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelo dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia sobre a nossa vida. Te louvamos porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. O Senhor tem socorrido, nos auxiliado, tem nos sustentado nesses dias difíceis. Louvado seja o teu santo nome pela nossa salvação em Jesus Cristo, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo paternal cuidado do Senhor para conosco. Te pedimos, ó Deus, nesse instante, em nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa, nos ilumina com o teu Santo Espírito para que possamos compreender, estudar, compreender e praticar a tua palavra. E nós possamos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a aula da escola dominical que teremos agora. Que nós possamos te conhecer cada vez mais e melhor e praticar as verdades da tua palavra na nossa vida para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, esse slide inicial que vocês estão vendo. Essa é a data em que a Confissão de Fé foi produzida, no século XVII, entre os anos de 1643 a 1649. Esse documento é um dos documentos aceitos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa imagem que vocês estão vendo é dos teólogos reunidos na Inglaterra, na Abadia de Westminster, para discutir vários assuntos relacionados à doutrina, ao culto e à vida cristã. Então, nessa imagem, eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir, a Assembleia foi composta de 151 pessoas, sendo 120 teólogos e 31 leigos, compondo assim o número de 151 pessoas presentes na Assembleia de Westminster. Esses documentos aqui foram, na verdade, a Assembleia produziu 6 documentos, nós aceitamos e concordamos e adotamos 3, e nós chamamos de símbolos de fé da IPB, ou Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, da esquerda para a direita, aí você tem os 3 documentos, a Confissão de Fé, que está produzida em capítulos, o Catecismo Maior, que está feito em forma de perguntas e respostas, e foi feito para os adultos, e a última imagem da direita, o Breve Catecismo, que também está no formato de perguntas e respostas, mas de uma maneira mais reduzida. Esse documento foi feito para as crianças. Então, esses são os símbolos de fé da IPB. Resumo da CFW por temas. CFW, você já está familiarizado, é a sigla que nós adotamos para a Confissão de Fé de Westminster. Ela tem 8 partes, então eu vou mostrar todas as partes para vocês aqui, e aí nós vamos para a nossa. A primeira parte fala sobre a Bíblia, a segunda parte, assuntos relacionados a Deus, que nós estamos estudando, está em amarelo. Terceira, salvação objetiva. Quarta, salvação subjetiva. Quinta, vida cristã. Sexta, o cristão na sociedade. Sétima, igreja. E oitava, escatologia. Então, esses aqui são os temas gerais, num total de 33 capítulos
que nós vamos estudar todos eles pela graça de Deus. Então, vamos seguir em frente aqui. A segunda parte, que fala sobre Deus, tem 4 capítulos. São esses. Capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade. 3, dos eternos decretos de Deus. 4, que nós vamos estudar hoje, da criação. E 5, da providência. Então, hoje o nosso assunto vai ser esse, capítulo 4, da criação. O capítulo 4 tem 2 sessões. Ele é pequeno, relativamente pequeno, comparado, por exemplo, com o capítulo 1. Quando nós o estudamos, o capítulo 1 tem 10 sessões. O capítulo de hoje tem 2 sessões. Mas vocês vão perceber que, apesar do tamanho ser pequeno, o conteúdo é grande, as informações são importantes e, como ele é pequeno, dá para a gente se deter e falar com mais devagar e ler mais versículos que são citados nas referências bíblicas. Então, vamos ver aqui. Primeira sessão. A primeira sessão fala sobre a criação do mundo. Então, a palavra-chave aí da sessão é mundo, que vocês estão vendo em amarelo. Diz assim o texto: ao princípio, aprouve a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. Então, essa é a primeira sessão e nós vamos analisar algumas coisas aqui dela. Você tem aqui as referências bíblicas da sessão, os textos que são usados no texto da confissão de fé. Então, essas são as referências. Vamos destacar 5 pontos na primeira sessão. O que eu fiz? Como o capítulo é pequeno, são apenas 2 sessões, então eu olhei para o texto e o dividi em pontos, em tópicos, ok? Então, na primeira sessão, eu quero destacar 5 pontos. Primeiro ponto a ser destacado aqui: quem criou o mundo? Talvez você esteja pensando, essa é uma pergunta fácil, tranquila, mas vocês vão se surpreender com o conteúdo e com as informações aqui. Veja, olha só. Então, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou analisar a sessão por partes, por pontos, como eu falei. Então, eu vou analisar aquilo que eu deixei destacado em amarelo. Então, o primeiro ponto, quem criou o mundo? Lembrando que a palavra-chave é mundo. Normalmente, nós aprendemos que quem criou o mundo foi o Pai, a pessoa do Pai. No entanto, não é isso que diz o texto da confissão e também não é isso que diz a Escritura. Normalmente, a gente aprende da seguinte forma na igreja. O Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo é o Consolador. É assim que nós aprendemos na igreja, na escola dominical, desde criança. E veja, não está totalmente errado. Porém, essa questão de você dizer que o Pai criou, o Filho salvou e o Espírito Santo consolou, é uma forma, eu diria, didática para que nós possamos entender a doutrina da Trindade. Por exemplo, o credo apostólico, que é um dos credos que nós temos, nós aceitamos. No credo apostólico nós temos lá 3 frases separadas. A primeira frase diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A segunda frase, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, e aí, nascido da Virgem Maria, o texto continua. E a terceira parte fala sobre o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Veja,
É importante dizer que o credo apostólico foi feito aproximadamente por volta do quarto século depois de Cristo, e ele foi feito com o objetivo de definir e de dizer aquilo que nós cremos. Na teologia, nós chamamos de economia da Trindade. Na economia da Trindade, nós separamos os assuntos. Então, dizemos que o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo o Consolador. No entanto, quando nós olhamos para o texto da confissão e o texto sagrado, a Escritura Sagrada, nós vamos ver que, respondendo o primeiro ponto aqui, quem criou o mundo? E aí você vê no que está em amarelo. Ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem criou? Os três. Perceberam que essa distinção que a gente faz, o Pai cria, o Filho salva e o Espírito Santo consola, é só para fins didáticos. Mas os teólogos de Westminster foram felizes ao dizer que quem criou? Os três. Os três criaram. Se você lê Gênesis, por exemplo, já no início, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Já no segundo versículo da Bíblia, você vê o Espírito Santo presente. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, é a informação que nós temos já no segundo versículo. Então, quem criou o mundo? Nós dizemos normalmente que é a pessoa do Pai, mas eles foram felizes ao dizer, quem foi que criou? Os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse é o primeiro ponto a ser destacado aqui. Vamos ver as referências. Vejamos duas referências sobre isso. Veja que interessante. Hebreus 1:2 diz assim, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, com letra maiúscula, referindo-se a Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Percebam que o escritor aos Hebreus está sendo claro e enfático. Lá no versículo 1 ele diz, havendo Deus falado outrora de muitas maneiras, de muitas formas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, através de Jesus. Veja, ele é herdeiro de todas as coisas e o escritor diz, pelo qual também fez o universo. Quem criou o mundo? As três pessoas criaram o mundo, Pai, Filho e o Espírito Santo. Você vê, eu deixei em amarelo aí a palavra destacada, universo. Mais um versículo, você conhece também, João 1. Versículos 2 e 3 dizem assim, ele estava no princípio com Deus, ele aqui, Jesus Cristo. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja, está claro e evidente que a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, a pessoa do Filho, ele participou da criação. Ele também é criador, diz o apóstolo João. Veja a palavra que eu deixei em amarelo, feitas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto fala sobre o propósito da criação. Veja, agora é a mesma seção, eu só mudei as palavras, o que está em amarelo. O propósito depois de Espírito Santo aí, para manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade. Qual o propósito da criação? A glória de Deus. Deus fez todas as coisas da maneira que as fez, com um propósito específico, a sua glória. Os céus revelam, os céus manifestam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos. Então,
ele fez o mundo, o universo, as galáxias, tudo que nós conhecemos, o que nós não conhecemos, as coisas visíveis e as invisíveis, foram criadas com um propósito. Qual propósito? A glória de Deus. Deus é glorificado através da criação. Outra palavra que nós destacamos aí é poder. Além da glória, o outro propósito é mostrar o seu poder, pelo fato de ele criar todas as coisas pela sua palavra, ou pela sua verbalização. Outra palavra que eu destaco é sabedoria. Sabedoria. Veja o planeta, o universo, as leis, a maneira como Deus rege todas as coisas, que nós vamos chegar a uma conclusão. Como Deus é sábio, como Ele é sábio. Outra coisa que nós destacamos aí é a questão da bondade. A bondade de Deus também é vista e manifesta na sua criação. Então, o segundo ponto, veja que a seção é pequena, são 7 linhas, mas eles conseguiram resumir bastante conteúdo em 7 linhas. Esses 5 pontos aí eu li e foi a interpretação que eu consegui dar para a sessão. Veja o texto, os versículos. Vamos ver aí uma referência bíblica. Jeremias 17, 24, o profeta diz o seguinte: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Olha que versículo extraordinário citado pelo profeta Jeremias. Ele destaca aqui alguns atributos de Deus, o seu poder, a sua sabedoria e também a sua inteligência. Deus é sábio, inteligente, poderoso para fazer o que fez, da forma que ele fez, para a glória do seu santo nome. Então, veja Jeremias destacando aí alguns dos atributos de Deus na criação. Veja, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui na nossa exposição. Esse capítulo 4, para a igreja, é bastante tranquilo. Falar sobre criação no ambiente de igreja é muito tranquilo. Mas se nós formos para o mundo, para os debates, as academias, a questão não vai ficar tão simples assim. Por exemplo, você e eu estudamos na escola e quando nós estudamos esse assunto, qual é a doutrina que nos é passada? Nós aprendemos sobre a doutrina, a teoria do evolucionismo, do Big Bang. Veja, é uma teoria, mas é passado para nós como se fosse um fato real. É daquele jeito, é do jeito que Charles Darwin disse. O evolucionismo, a origem das espécies e assim por diante. Então veja, o mundo tenta negar que existe um Criador, Deus soberano e poderoso. Então, para a igreja, falar sobre o tema da criação é tranquilo, mas para o mundo nem tanto eles vão nos questionar. Sigamos em frente aqui. Terceiro ponto, como ele foi criado? Agora veja. Na mesma sessão eu mudei apenas as palavras. Olha só, como ele foi criado? Veja, aí o texto diz, criar ou fazer do nada no espaço de 6 dias e tudo muito bom. Como ele foi criado? Eu destaquei essas 2 palavras em amarelo. Nada e muito bom. Essa palavra nada é impressionante aqui. Quando Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, e alguém até já brincou, né? Haja luz e hageu luz, mas não é hageu, é houve. Haja luz e houve luz. Quando ele pronuncia isso, não há nenhum material pré-existente. Deus criou do nada. Simplesmente ele verbalizava, dizia haja, e acontecia, e havia,
e as coisas iam aparecendo pelo seu poder, a sua soberania e graça. Por exemplo, no final dos anos, antes de virar o milênio, melhor dizendo, em 1997, se não me engano, surgiu no mundo aquele clone, o primeiro clone, uma ovelha chamada Dolly. Você deve estar lembrado disso. Só que aquela ovelhinha, ela não foi criada. Ela passou a existir a partir de algo que já existia. Os homens não criaram a ovelha Dolly. Foi através de algo pré-existente. No entanto, quando nós falamos em Deus, não havia nenhum material pré-existente. Ele criou do nada. Como se ele dissesse, eu estou olhando para o notebook aqui, e eu dissesse, haja notebook, e houve notebook. Agora, eu não tenho esse poder de fazer um notebook, um computador aparecer. Mas os teólogos estão dizendo, do nada, sem material pré-existente, Deus criou todas as coisas. Outra palavra que nós podemos destacar aqui é muito bom. Como que ele criou? De uma forma muito boa. Aliás, ele vem criando lá no capítulo 1, ele diz, e viu Deus que era bom. Quando ele vai criar o homem, por exemplo, a descrição que é dita e viu Deus que era muito bom. Como que ele criou? Com excelência, com qualidade. Então, são as palavras que eu destaco aqui. Vamos ver aqui. Referência bíblica. Esse versículo também é bem interessante. Salmo 124, 24, o salmista diz assim, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eu destaquei a palavra variedade e isso me lembra, por exemplo, eu gosto muito de passarinhos, e uma vez eu vi um passarinho em que ele era multicolorido, ele tinha várias cores, e você olhava a foto, a imagem, e você via que tinha uma cor que no pescoço era um amarelo, depois, e Deus desenhou perfeitamente, tinha amarelo, tinha verde, tinha vermelho, e ele foi pensado, criado de acordo com a vontade de Deus. O salmista pega isso, claro, não a imagem do passarinho que eu estou falando, mas ele olha para a criação e diz, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas, com sabedoria as fizeste. O Senhor fez aquele passarinho multicolorido. Eu nem trouxe, eu devia ter trazido aqui o slide para você ver a variedade ou a sabedoria com que Deus cria um pássaro, com que ele faz todas as coisas. Então, isso é para destacar o aspecto lá do texto de muito bom. Como ele criou? Nada e tudo bom. Sigamos em frente. Quarto ponto. O tempo da criação. Veja, parece que o capítulo não tinha nada, né? Mas tem muita coisa aqui. O tempo da criação. Veja o que eu destaquei. O destaque é 6 dias. Novamente, para nós isso daqui é muito tranquilo. 6 dias. Agora, há muita discussão no mundo acadêmico, aí fora, para se definir o significado dessa expressão 6 dias. Esses dias, para muita gente, esses dias é literal ou é simbólico? Então, isso daqui dá muito pano para manga. Por exemplo, há uma teoria que diz assim, que há um espaço entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava por sobre a face da terra. Veja, então, alguns estudiosos dizem que há uma lacuna, que há um espaço entre o primeiro versículo e o segundo, e que esse vácuo, essa lacuna, não se resolve em 24 horas. Então, a questão é muito densa e muito polêmica. Esses 6 dias são literais ou são simbólicos? Há quem defenda que esses dias
são eras, grandes períodos de tempo. E há quem defenda que são 24 horas. Outra coisa, como o capítulo é conhecido, a gente nem reflete em algumas coisas. Por exemplo, por que Deus criou em 6 dias? Por que Ele não criou tudo de uma vez? Ele não podia fazer isso? Ele não é Deus? Ele não é Senhor? Ele não tem todo o poder? Por que Ele não criou tudo de uma vez? Bom, Ele criou separadamente. Ele podia ter feito tudo num instante, estalando os dedos, e aconteceria. Mas Ele criou separadamente, que é para nos dar o exemplo. Lá na frente, o texto vai dizer que no 7º dia Deus descansou. Então, é uma metodologia divina, é uma didática de Deus para nos ensinar. Bom, eu estou devendo uma resposta para vocês, né? Esses 6 dias é o quê? Se você defender que esses 6 dias são, na verdade, 6 eras, nós vamos ter problemas com o restante das Escrituras. Se cada dia é uma era, nós vamos ter problema com o restante da Escritura. E aí, lá na frente, você vai ver, se você defender dia como era, aí já era para o texto bíblico que vem a seguir. Por exemplo, lá em Êxodo 20, quando Deus cria os mandamentos. Então, se você defender o dia era, já era o restante da Escritura. Então, nós entendemos, nós cremos que esses dias são dias de 24 horas para combinar com o restante da Escritura. Dando com vocês e repetindo, se for dia era, já era o restante da Escritura. Vamos ver aqui, então, nós defendemos 24 horas. Olha só, por que 24 horas? Porque vai combinar com os 10 mandamentos. Veja, Êxodo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Se você defender a ideia de que dia é um grande período de tempo, ou de que dia é uma era, então você não vai descansar 24 horas no 7º dia, você vai descansar uma era, vai descansar muito tempo. Então percebam que não vai se harmonizar com o restante da criação. O que Deus diz lá em Gênesis, em 6 dias, combina perfeitamente com o decálogo, com os 10 mandamentos exibidos em Êxodo 20. Os 6 dias de 24 horas. 5º e último ponto. Veja que eu ainda estou na primeira sessão, gente. O que foi criado é o 5º ponto. E aí eu destaco a palavra tudo. É a mesma sessão, sublinhada por partes diferentes. O que foi criado? E a resposta aqui é simples, tudo. Todas as coisas. Quais coisas? Veja só, o mundo e tudo o que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. Então, o tudo, se referido pelos teólogos de Westminster, é uma referência a coisas visíveis e invisíveis. De onde eles tiraram isso? Veja, a referência bíblica desse texto aqui, Paulo escreve o seguinte, Colossenses 1,16. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Veja as palavras em amarelo. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha aí, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o tudo é todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. As que nós não vemos não significa que elas não existam. O fato de nós não as vermos não significa que elas não existam. Então, você percebe aí, Paulo citando, mostra claramente que o nele aqui, Jesus está criando todas as coisas com o Pai. Muito bem, tudo isso na primeira sessão. Vamos
para a segunda e última sessão do capítulo 4. E agora, a ênfase deles, na primeira sessão, a ênfase é o mundo, a criação do mundo. Na segunda sessão, a ênfase é a criação do homem. Veja, agora eles vão falar sobre a questão do homem. Palavra-chave aí, em amarelo, homem. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com as almas racionais e imortais, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Muito bem. Aqui você tem as referências bíblicas da sessão. Todos esses textos. Obviamente, nós não vamos ler todas as passagens. Se você quiser ler, você pode pausar o vídeo e conferir aí. Todas essas referências estão ligadas e são mencionadas na segunda sessão. Vamos destacar 3 pontos na segunda sessão. Na primeira sessão nós destacamos 5, agora eu quero destacar 3. 3 coisas importantes para nós fecharmos a aula de hoje. Primeiro ponto, como Deus criou o homem. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar aqui. Então vamos ver aí o texto. A palavra-chave é homem e você tem aí algumas explicações importantes falando sobre como Deus criou o homem. A primeira expressão que eu sublinhei aí foi macho e fêmea. Bom, mais uma vez é preciso dizer que esse assunto tratado na igreja é tranquilo, pacífico. Alguém poderia dizer isso aqui é chover no molhado, que Deus criou macho e fêmea. Mas se nós formos para o mundo, para a sociedade pós-moderna, nós veremos que o assunto não é tão simples assim. Você, acredito eu, que já tenha ouvido falar em ideologia de gênero. A ideologia de gênero prega algo diferente daquilo que Deus criou, daquilo que é o projeto do Senhor para a nossa vida e para a vida da igreja, para o nosso bem, para o bem da humanidade. Eu ouvi uma vez, não sei se a informação está precisa, mas a ideologia de gênero propõe, se eu não ouvi errado, 37 possibilidades de gêneros. A pessoa nasceu homem, mas ela vive num corpo de mulher, ela tem uma mente de mulher, uma cabeça de homem, é uma confusão. Veja, se os proponentes da ideologia de gênero, se for tudo isso, eu acredito que seja, 37 possíveis combinações. E eu pensei, caramba, eu só conhecia duas possibilidades. Quais? Essas que são apresentadas aqui pelos teólogos de Westminster. Macho e fêmea. Deus criou o macho e criou a fêmea. Esse é o projeto de Deus para o bem da humanidade, para a procriação da raça humana. Entre os animais também são assim. E nós até brincamos, né, que é macho e fêmea. Se Deus fosse a favor de um outro gênero, a Eva não ia se chamar Eva. Já deve ter ouvido essa piadinha, né? E Deus teria criado Adão e Ivo. Se ele fosse a favor do gênero homossexual, por assim dizer. Seria Adão e Ivo. Não. Deus criou Adão e Eva. É macho e fêmea.
Conheço um pastor que diz assim, a diferença entre os dois é evidente. É só você colocar, você vê a imagem dos dois, é evidente que você vai saber quem é homem e quem é mulher. Não tem segredo. Esse é o projeto de Deus. Macho, fêmea. Então, o como Deus criou. Outro aspecto que ele destaca do como é a palavra almas. Almas. Deus nos criou, e aqui existem duas teorias, né? A teoria de quantas partes o homem é formado. Não é o nosso assunto de hoje, mas só para citar, existe a dicotomia e a tricotomia. A dicotomia vai dizer que o homem é formado de duas partes, corpo e alma. A tricotomia vai defender que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Bom, não é o meu ponto aqui, eu não vou entrar no assunto, no mérito. Nós levaríamos bastante tempo para explicar essas duas posições, a dicotomia e tricotomia, mas só para não deixar você curioso, se você não estudou esse assunto, a Igreja Presbiteriana defende a dicotomia, corpo e alma. Nós entendemos que alma e espírito, de uma maneira bem geral, alma e espírito são sinônimos, palavras sinônimas para se referir à parte imaterial do ser humano. Então, Deus nos criou macho e fêmea com almas racionais e imortais. Ou seja, nós, por racionais, entenda pensantes, por imortais, entendam essa questão de, por exemplo, quando morre alguém, morre o corpo, a alma continua viva e ela foi feita com esse aspecto imortal. Outro aspecto aí que nós destacamos é do como, né? E eu destaquei a palavra inteligência, retidão e santidade. Então Deus nos criou macho e fêmea com almas racionais e imortais, com inteligência. Às vezes nós achamos que o Adão era um homem pré-histórico, era um homem, um homem das cavernas, e ele não sabia das coisas. Adão era um homem inteligente, muito inteligente. Lá no capítulo 2 de Gênesis, nós somos informados que ele deu nome a todos os animais. Deus o chamou e diz, Adão, você pode batizá-los, pode nomeá-los. Ele era um homem inteligente, muito inteligente. Foi criado reto, com retidão, e em santidade. Em santidade. Vamos ver aí algumas referências, duas referências a respeito desse ponto. Gênesis 1, 27 diz assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja, homem e mulher é para destacar o que nós falamos no início da sessão. É macho e fêmea. Esse é o projeto de Deus. Gênesis 1, 26. Veja, aqui nós temos um detalhe interessante. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre os animais, aqui não deu para colocar, e sobre os animais que rastejam pela terra. Dois detalhes aqui nesse versículo, interessantes. Primeiro detalhe é a palavra façamos, que não está em amarelo aqui. Façamos indica para nós pluralidade. Façamos mostra para nós a trindade criando o homem, como nós falamos no início. Veja que o versículo não diz farei o homem, mostrando que é um Deus só, mas é uma unidade composta a uma pluralidade de pessoas aqui. Façamos o homem. Façamos quem? Quem é que está falando aqui? É Deus Pai, conversando com Deus Filho, conversando com Deus Espírito Santo. Então, os três estão presentes no ato criador. O segundo detalhe, além do façamos, são as palavras imagem e semelhança. Isso aqui confunde algumas pessoas. Quando nós dizemos que o homem é imagem e semelhança de Deus, é claro que isso não é físico. Claro que isso não é literal. Isso é simbólico.
a ideia de imagem e semelhança significa, até porque, por que não pode ser físico? Porque Deus é espírito, diz a palavra. Quando diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que fomos criados em retidão, em perfeição, em santidade. Foi assim que os nossos primeiros pais foram criados, Adão e Eva, e aí o pecado vem depois. Então, quando nós vemos essa expressão, imagem e semelhança, significa que o ser humano foi criado com os atributos morais de Deus, perfeição, retidão e santidade, e não no sentido físico, porque João 4:24, se não me engano, diz que Deus é espírito. Segundo ponto, veja só o segundo. O que Deus lhe concedeu? O li aqui é uma referência ao homem. Então veja o que eu destaquei aqui. O que Deus lhe concedeu? Duas coisas. Concedeu duas coisas. Uma lei e concedeu liberdade. Deixa eu só ler um pouquinho antes aqui depois de imagem. Tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Então, o que Deus concedeu ao homem? Duas coisas. Uma lei que está, gravada no seu coração. É uma lei, Calvino vai chamar isso de semens religiones, ou semente da religião. E tem uma outra expressão que ele usa também, Calvino, o reformador de Genebra, os sensus divinitatis, ou seja, o senso do divino. Então Deus colocou uma lei gravada no coração do homem, para que ele tenha uma noção de certo e errado. Outra coisa que é destacada aqui é a liberdade. Essa liberdade, ela tem a ver inicialmente com livre-arbítrio. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Veja, deixa eu só explicar isso aqui. Não é o nosso assunto, nós teremos um capítulo sobre isso mais para frente, sobre livre-arbítrio, mas nós entendemos que apenas Adão e Eva tiveram o livre-arbítrio. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. Mas eles foram criados com liberdade. E eles enfatizam que era mutável. Essa liberdade era mutável. Veja a referência bíblica aqui do segundo ponto. Veja, olha só, é uma referência à lei. Romanos 2, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz assim, olha quantas vezes aparece a palavra lei. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Olha só, Paulo conseguiu falar a palavra lei 4 vezes no versículo 14. Estes mostram a norma da lei gravada em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então é uma lei impressa e gravada no coração dos gentios que lhes dá uma noção de certo e errado. Terceiro e último ponto da segunda sessão. O que Deus lhe proibiu. Então, como Deus criou o homem, primeiro ponto. Segundo, o que Deus lhe concedeu. E o terceiro, o que Deus lhe proibiu. Veja que interessante aqui, eu sublinhei outra palavra aqui, a palavra árvore. Veja só. Além dessa escrita em seus corações, que nós acabamos de falar, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Deixa eu dizer um detalhe que às vezes passa desapercebido de nós.
Quantos tipos de árvore havia no jardim do Éden? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Quantos tipos de árvore havia no jardim do Éden? Bom, de uma maneira geral eu respondo, 3 tipos. Você tem as árvores comuns que eles poderiam comer, você tem a árvore da vida e também você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. É essa daqui. Então, o que foi que Deus proibiu? Proibiu que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A dona Eva, quando a serpente vai lá dialogar com ela, disse: olha, nós não podemos comer da árvore e também não podemos tocá-la. Mas não foi isso que Deus, o Criador, disse. Então, a proibição tem a ver com a árvore. Vejamos a referência bíblica. Olha só, Gênesis 2, versículos 16 e 17 dizem assim: E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja a palavra que eu destaquei em amarelo: conhecimento. A árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Nós conhecemos a história, Satanás vai dizer, bom, pode comer, vocês podem comer, vocês não vão morrer, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Comeram, final da história você já sabe, aqui estamos nós pagando a conta até hoje por causa desse pecado e dessa transgressão dos nossos primeiros pais. Então, o que foi proibido? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Também foi proibido depois que eles tivessem acesso à árvore da vida. Deus colocou um querubim ao oriente do jardim do Éden e nós vemos depois essa árvore vai aparecer em Apocalipse 22. A árvore tem um rio lá é tudo claro, límpido, transparente. Esse rio essa árvore da vida se encontra no paraíso de Deus, diz Apocalipse 22. Muito bem, chegamos ao fim da nossa aula de hoje, capítulo 4 da criação. Vejam que capítulo impressionante, apesar de 2 sessões, quantas coisas foram ditas pelos teólogos de Westminster. E louvado seja Deus por ele ser o nosso Deus, criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos encerrar a segunda parte da confissão de fé, os assuntos que tratam sobre Deus, são esses 4 aqui. Nós vamos estudar o capítulo 5, da providência. Esse daqui vai ser mais complicado, não será tão pacífico quanto o de hoje. Então, semana que vem, se Deus quiser, capítulo 5, a providência de Deus. Convidamos os irmãos que acompanhem essa nossa jornada, esses nossos estudos na confissão de fé de Westminster, tão enriquecedores e que sistematizam, ensinam a palavra de Deus com tanta clareza, fidelidade, zelo. Vocês viram os versículos que foram citados aqui. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre a providência de Deus. Por hora, nós ficamos por aqui. E eu quero convidar os irmãos para que nós tenhamos uma palavra de oração, agradecendo a aula que nós tivemos hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela aula de hoje, pelos ensinamentos da Tua palavra que podemos aprendê-la, como ela é rica e preciosa. Obrigado, Senhor, pelo capítulo de hoje que fala sobre a criação. Cremos num Deus criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Cremos num Deus que é poderoso e que criou todas as coisas do nada, que simplesmente verbalizando, ele ia dizendo, haja luz e houve luz. Cremos no Deus poderoso. Obrigado, Senhor, pela maravilha que é a tua criação. O
O salmista, impressionado com isso, disse: Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Ó Deus, obrigado pelo ensino que tivemos. Vimos como Deus criou o mundo, como Deus criou o homem. Esse é o teu projeto, o projeto do Senhor para a raça humana, para o ser humano. E nós cremos que tanto a criação do mundo como a do homem glorifica o teu santo nome. Ó Deus, toda essa maravilha, toda essa sabedoria revelada nos céus, na terra, mostra que existe um ser, uma mente sábia, pensante, um design inteligente, alguém que projetou tudo isso. Isso não pode ter surgido do nada, de uma explosão, de uma evolução, mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Te louvamos por quem Tu és, os Teus atributos, e rogamos que Tu nos dês a graça de estudarmos a Tua palavra sempre e compreendê-la e vivê-la para a glória do Senhor. Abençoa esse dia, esse domingo, e nós o vivamos para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo na paz do Senhor Jesus. Acompanhe os nossos vídeos, as nossas aulas, estudos, pregações no nosso canal. É sempre um prazer tê-los conosco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.